Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia. Espero que todos vocês estejam bem e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a primeira semana do segundo ano. Então, vou falar um pouquinho do que é a matéria, falar um pouco das questões, mas no caso eu não vou trazer nenhuma resposta. E caso vocês queiram ver, conferir gabarito, vocês assistem um vídeo de correção. Ok? Desde já peço para que vocês curtam, se inscrevam no canal, isso ajuda muito e ao mesmo tempo tenham um pouco de paciência, né? Eu e o meu amigo professor César, que também faz os vídeos de história, estamos começando, né? Então ainda precisamos ir aprendendo com o tempo, né? Como mexer, como editar, melhorar áudio, até mesmo a forma aqui de falar, né? No início achávamos que era mais fácil e agora, né, nós vamos vendo que tem umas dificuldades a mais. Mas vamos lá. Tema, o processo de urbanização contemporânea, a cidade, a metrópole, o trabalho, o lazer, a cultura. Então, o tema que é meio grande, né, mas no caso, ele só foi falar, né, da questão do desenvolvimento sustentável. No caso, né, ele até colocou que seria o que seria a cidade sustentável, né? É aquela que os elementos do ambiente natural, água, solo, atmosfera, biodiversidade, fauna e flora, os elementos do ambiente construído, né? Tudo construído pelo homem, e os elementos humanos, né? Homens e mulheres, interagem em simbiose em meios urbanos, buscando-se a projeção qualitativa e duradoura de cada elemento no tempo. Então aqui a ideia é você não deixar de construir, né? Não deixar de construir um apartamento, um prédio, porque isso vai prejudicar o meio ambiente. É o que? Você conciliar os dois. Então você vai, né, fazer as suas construções, mas voltada a ter, né, essa preocupação ambiental e, né, que no fim, né, como ele coloca aqui, o elemento humano ser usado pelo ser humano, você não prejudicar tanto o meio ambiente como também uma qualidade de vida. Ok? Aí ele vai falar, o conceito de sustentabilidade urbana, né, defende que as cidades devem ser analisadas como um sistema integrado, então isso termos essa ideia. Eu até pesquisei aqui, para ter uma ideia mais ou menos, né, na cabeça de vocês, como seria essa questão da cidade, né, mais sustentável. Aqui nós vamos ter, né, algumas características que já são usadas, né, pelo pessoal aí da arquitetura. Fazer, né, os telhados verdes, em outros lugares podemos ver aqui, as placas solares, alguns desses telhados hoje em dia. Mesmo esses telhados mais simples, eles já estão conseguindo colocar painéis solares, então o calor que chega do sol aqui, ele transforma em energia e ele não fica parado, né, nessas cidades. As árvores, né, esse telhado verde aqui, também tem essa característica que você não retém o calor que vem do sol e ao mesmo tempo é, você ainda consegue, né, ter essa questão sustentável de ter árvore, né, abaixar a temperatura, querendo ou não vai ajudar na questão da infiltração da água. Então tudo isso é pensado, ok? Voltando aqui, então ele vai falar mais um pouco de cidade, né, desmatadas, e aí, né, não se preocupar com sustentabilidade sob a justificativa de que é difícil mudar os hábitos da sociedade. Então isso daqui é um dos problemas, né? Fiz uma outra pesquisa aqui, nós vamos ver que o ser humano ele ainda tem, né, um número muito alto de lixo, principalmente, né, dos países mais ricos, né? Aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas está aqui, países mais ricos respondem por quase a metade do lixo produzido no mundo, então 44% vem aqui, Estados Unidos, Canadá, países da Europa, Austrália e Japão. Então ainda tem, né, essa característica de que os países mais desenvolvidos, as pessoas elas não têm muita necessidade, né, de usar até o final, né? Então às vezes elas compram, né, o consumismo também compram exageradamente, né, e aí jogam fora mesmo. Aqui tem uma outra tabelinha que podemos ver que, olha a quantidade de lixo gerado pelos Estados Unidos, por exemplo, é quase 7 vezes maior que é gerado pelo Brasil, sendo que a população daria aqui mais ou menos o dobro, né, da população americana comparado com a população brasileira. Mas, né, ao mesmo tempo você vê que eles já estão começando a ter uma visão, né, mais sustentável de tentar reciclar o lixo, sabendo que isso, né, a reciclagem, né, a não utilização, a utilização de materiais reciclados também, isso é importante para tentar, né, ter um mundo mais sustentável. Ok? Então aqui também é importante nós notarmos que, olha, o Brasil ele tem um percentual, né, de relação produção e reciclado muito baixo, né? Reciclagem, né? A Índia também, a Indonésia. Então vemos, países aqui
que, vamos dizer assim, não são países desenvolvidos e que têm populações muito altas, né? Índia, Brasil, Indonésia, a própria Rússia, ó. E aí, né, alguns outros aqui como a Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, que são desenvolvidos e aí tem, né, maior poder financeiro, eles conseguem ter essa maior preocupação em reciclar, tá bom? Então aqui fica basicamente nós sabemos, né, que há como sim, né, você ir mudando os hábitos aos poucos, né? Então, uma lata, né, uma lata ou uma garrafinha PET, saber que é importante você reciclar, né, separar o lixo, não jogar todas elas junto, porque querendo ou não, se uma garrafinha ela vai no lixo orgânico, por exemplo, que é o resto de comida, essa garrafinha na maior parte dos lixões, né, dos municípios, eles não são separados, então você acaba perdendo, né, que ela acaba ficando, aí entra um outro problema, né, não sei se eu pesquisei aqui, mas o tempo que leva para a reciclagem do plástico, então é um tempo muito absurdo, né, mas enfim, e aí é por isso que é importante, né, nós já começarmos a se conscientizar, né, desde a cidade, né, já que o que começa, né, pelas pessoas com seu cotidiano, mas também tem os outros problemas. Ele até fala aqui, ó, área de transporte, drenagem, tratamento de esgoto. Isso também é algo que vai ser pautado, né, pelo seu município, pela prefeitura ali, porque a drenagem, se você asfalta, né, toda a sua cidade, a água ela não infiltra, né? E aí o que que acontece? Em algumas cidades grandes você já deve ter percebido isso em jornais, que ocorrem enchentes, porque a água ela não está infiltrando, então ela começa a escorrer. E aí, né, quando está chovendo muito, começa cada vez a escorrer mais, então a boca de lobo, né, o bueiro ali, às vezes ele não aguenta escoar toda a água, e aí começa as enchentes. Então isso é característica das grandes cidades por ter passado esse processo de não fazer a drenagem corretamente. Então por isso que você vai também, né, precisar numa cidade sustentável ter muita área verde, né, muita árvore aqui, porque não é somente para temperatura, né, para redução, mas também para infiltração da água. Ok? Então aqui eu acho que dá, né, para entender isso. Eu acho que se ficou qualquer dúvida depois vocês falem lá, mas eu acho que é basicamente isso. Ficou um teminha mais para a gente entender a importância de ter essas cidades sustentáveis, ok? E né, hoje nós já vamos saber, né, vira e mexe, você olha na casa, já tem aquela painel solar para caixa de água lá. Então sabemos, né, que isso está barateando, né, com o tempo. Hoje já conseguimos ver painéis solares, né? Então isso com o tempo a tendência é que fique cada vez mais barato e aí vai, né, consequentemente ficar mais acessível para todos. Passando aqui para os exercícios. O fenômeno ilha de calor. No caso ele nem chega ali a explicar. Mas o que seria o fenômeno ilha de calor? É falar que a temperatura no centro, né, da cidade, principalmente da cidade grande, então Belo Horizonte, São Paulo, a temperatura ela é mais alta do que ao redor. E aí você pode dar três motivos, né? A drenagem não, a questão do asfalto, né? Porque ela não tem a questão da drenagem, então é tudo asfaltado, então vai consequentemente gerar mais calor. Os prédios, porque aí tem, né, a questão dos ventos. Então você faz muito prédio, o vento ele bate, ele não consegue, né, ele bate e volta. Então quando você tem casas, né, e não a questão de muitos prédios altos, então o vento ele vai, né, querendo ou não, levando calor, levando a poluição, né, também podemos falar. E por último, né, numa grande cidade a gente tem que saber da questão do trânsito, né, então tem muitos carros rodando, né, isso aí é comum, né, se você for no centro de cidade, toda hora que você tá tendo muito carro e aí tem a emissão de poluentes pelos carros, ok? Então aqui eu acho que está tranquilo, tendo essa noção, consegue responder isso, aí você vai ter, né, inclusive foi o que eu falei, né, da questão da drenagem ali, você vai tá em um nome diferente, mas eu acho que vocês vão conseguir fazer. Isso aqui para apresentar um impacto ambiental, então também é facinho, né? Vocês podem sempre fazer por exclusão, tá? Essa 3 aqui, ela está falando sobre um aspecto ambiental positivo, então também pode fazer por exclusão, viu? Isso é positivo, então isso é negativo, então vamos lá, negativo. Essa pesquisa responde que são ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, se eu não me engano, isso é feito pela ONU, né? E a ideia é você
é você pesquisar mesmo, até para conseguir, né, ver mais informações sobre isso, mas aí qualquer dúvida vocês assistem lá o vídeo de correção, ok? E a 5, fale possíveis atitudes individuais para promover o desenvolvimento sustentável. Então, uma, né, que eu falei sobre essa questão da reciclagem, né, separar os lixos. Isso é muito importante, todos deveriam fazer. Outro, né, nós vamos ter essa questão de jogar lixo no chão, né, na rua e tudo mais. Então, espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueçam de dar o like aí, se inscrever no canal, acompanhar os vídeos do professor César de História. E estamos aí tentando ajudar o máximo possível. No máximo, bons estudos e tchau, tchau.